Olá, bem-vindos à nossa 7ª lição. Nós aproximamos-nos do final deste curso e estamos a abordar a lição prática, agora, na sequência da abordagem dos dirigentes e do médium. Vamos agora falar no desenvolvimento das reuniões mediúnicas e o papel interventivo, quer do doutrinador, quer dos esteios da doutrinação. Como desenvolver o trabalho mediúnico, a reunião mediúnica? É evidente que há um documento orientador ao Centro Espírita, que é da origem da Federação Espírita Portuguesa, e de acordo com essa orientação, a entrada na sala para os trabalhos deve fazer-se alguns minutos antes da hora estabelecida, para que todos os elementos possam descontrair, relaxar, aligeirar os seus pensamentos, os problemas da vida, das dificuldades do dia, exatamente por forma a estejam completamente libertos no momento em que se iniciam os trabalhos. Como organizar os trabalhos mediúnicos? Desde logo, para abrir, poderá ser feita uma leitura de um texto evangélico, mas esta leitura não deverá ser extensa, não deverá ser para além dos 10 minutos. Isto porque, a partir do momento em que começa a ser cansativa, os elementos começam-se a descontrolar nos seus pensamentos e a dirigi-los para outros problemas que não sejam propriamente aqueles que interessam ao desenvolvimento da reunião. Depois desta leitura, uma prece. Pode haver a tendência para que a prece seja demorada, seja quase um discurso. A prece de abertura deve ser curta, deve ser clara e deve ser concisa e precisa. Isto é, não deve ultrapassar os 2 minutos. Para que não canse também. Nós, quando estamos em sintonia vibratória, que normalmente se consegue na concentração na leitura que é feita previamente, seguramente que não precisamos estar a bombardear aqueles que nos rodeiam, espiritualmente falando, os bons espíritos, os trabalhadores do grupo mediúnico, e nem tampouco estar a dirigir mais pedidos ou menos pedidos a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, porque todos os trabalhos estão programados, estão organizados no mundo espiritual e, portanto, não há necessidade de estar muito tempo em prece. E repetimos agora também, quanto mais tempo em prece, mais facilidade têm as pessoas de se desconcentrarem, de começarem a pensar em coisas que, de facto, não são muito positivas. Na sequência desta, e agora eventual, poderá ser feito um cântico espiritualizante. Eu gostava de dizer o seguinte: tudo depende da forma como trabalha a Casa Espírita, como trabalha o Centro Espírita, e, por exemplo, no nosso, que temos a palestra seguida dos passos mediúnicos ou magnéticos, naturalmente que os trabalhadores que estão entregues ao passo mediúnico ou ao passo magnético recolham os seus grupos para o trabalho e, portanto, devem manter a concentração. Falamos no sentido geral, quando não há essa antecipação, quando não há essa parte da palestra, a parte do passo magnético, ou até mesmo da irradiação. E então aqui sim, depois da prece inicial, um cântico que sintonize mais, que fortaleça mais as vibrações entre todos os trabalhadores. Neste caso concreto, é fundamental que haja direção da concentração mental, que haja a direção da sintonia mental dos objetivos que se propõem atingir todos os trabalhadores e aqueles objetivos que se buscam no desenvolvimento do trabalho espiritual, do trabalho, neste caso, do trabalho mediúnico. E, portanto, o dirigente tem um papel, sem dúvida nenhuma, um papel de centralização da atenção, de concentração da atenção. Também, na sequência, depois do canto espiritualizante, poderá ser, ou deverá ser, iniciado o trabalho, neste caso, trabalho mediúnico, deverá ser iniciado o trabalho dos médiuns e, por extensão, o trabalho dos doutrinadores, e, por extensão, o trabalho dos esteios, daqueles que seguram a corrente, daqueles que mantêm uma sintonia vibratória, procurando criar à volta do espaço onde se desenvolve a reunião uma proteção fluídica, uma proteção vibratória. Então, há necessidade de ter essa percepção na sequência da organização dos trabalhos, pois certamente que haverá a doutrinação dos espíritos, depois a concentração final dos trabalhos da harmonização fluídica e, finalmente, uma prece de encerramento. Vamos fazer digamos assim, uma síntese geral daquilo que é uma organização do trabalho mediúnico. Então,
depois da harmonização final, da sintonia vibratória, da libertação de eventuais fluidos, utilizar miasmas que possam ter deixado as entidades que se comunicam, uma prece de encerramento. E agora aqui, ainda mais uma vez, chamamos a atenção para que deve ser, de facto, uma prece curta, clara, concisa e precisa, exatamente para que não cansem os participantes na reunião. Então vamos começar, depois daquela organização inicial, vamos começar pela doutrinação dos espíritos, que é um aspecto fundamental que agora respeita aqueles elementos do grupo que são o doutrinador e depois o esteio, que poderá também, em alternância, ser doutrinador. Os desencarnados precisam também de conhecer as leis que regem o universo. Não é só o frequentador da casa espírita, o encarnado, que vai em busca de socorro, que precisa ser esclarecido, conhecer a verdade. Disse Jesus que a verdade é que nos poderia libertar. Então também os espíritos encarnados precisam de conhecer a verdade. E a maior parte das vezes desconhecem até a situação em que se encontram. E, portanto, precisam também de conhecer as leis de verdade, a lei de justiça, que presidem à nossa vida, à vida dos espíritos e toda a vida na natureza. Então, essa doutrinação deve ser direcionada para isso, para ensinar aos espíritos as leis, para transmitir aos espíritos aquilo que Jesus anunciou como sendo o consolo, paz e tranquilidade, enquanto espíritas. A oportunidade para desabafarem, para aligerarem os seus remorsos, para partilharem os seus problemas. Então, na questão da doutrinação, é muito importante saber que se os encarnados precisam de quem saiba de os ouvir, quem saiba realmente perceber qual é o seu problema, quem permita que eles desabafem, também os espíritos encarnados precisam disso. Num mundo ou num universo religioso em que a ignorância tem engraçado ao longo dos séculos. Aqueles que na Terra desconhecem, quando desencarnam, quando o corpo deixa a sepultura, também continuam a desconhecer. E esses que deixam o corpo físico e, portanto, as almas das pessoas que morreram, continuam a desconhecer muita coisa. Então há necessidade não só de os esclarecer, mas para que os esclarecer em realidade, de os ouvir, perceber o que é que se passa com eles, o que é que eles sentem, quais são os seus problemas, quais são as suas necessidades, as suas carências. Então a finalidade da doutrinação é fundamentalmente essa. É permitir que os espíritos se abram e contem os seus problemas. E depois, naturalmente, ir ao encontro das suas dúvidas, do seu sofrimento, das suas angústias, da sua ignorância e tentar esclarecê-los. Ou melhor, não é tentar, e procurar esclarecê-los. Esclarecer os espíritos desencarnados a respeito de quê? Da sua situação espiritual, desde logo. Se os espíritos, a maior parte das vezes, não sabem sequer que desencarnaram, que morreram, pois há, fundamentalmente, que orientar a doutrinação no sentido de lhes mostrar a realidade, mostrar a verdade, tendo a necessidade ou tendo a preocupação de os orientar no sentido de despertarem para o plano espiritual. Há pessoas que entendem que no mundo espiritual os espíritos que os entendam, que os esclareçam, que lhes mostrem o que se passou ou o que se passa. Mas é verdade que nós também podem nos dizer que a morte não acaba com a vida e nós pomos sempre aquela questão, aquela dúvida. É uma frase que é vulgar ouvir, nunca ninguém cá veio mostrar como é que era. Pois é evidente que aqueles que partem e que se sentem vivos, julgam que continuam vivos e, portanto, há necessidade nessa doutrinação fazê-los despertar para aquilo que acontece no plano espiritual. E, naturalmente, sempre no sentido positivo da vida, isto é, sempre no sentido de os ajudar a evoluir, de os ajudar a progredir na sua viagem, que é uma viagem interna, como é a nossa. A nossa, por enquanto, ainda está processando-se na terra, na carne, no mundo material, mas naturalmente que, como espíritos que são e o que somos, um dia também estaremos na mesma situação e, portanto, iremos naturalmente ter necessidade de viver o mundo espiritual. E nessa questão do mundo espiritual, é necessidade de perceber o seguinte: os espíritos bons, aqueles que nos apoiam, aqueles que se encontram nas falanges de socorro, esclarecidos e cedidos a ajudar, não conseguem, isto é que fique bem claro, não conseguem dialogar diretamente com a esmagadora maioria dos espíritos desencarnados. Exatamente porque
estando eles vibrando numa faixa que é a faixa física, do corpo físico, que é a faixa da matéria, naturalmente que ouvem aqueles que estão na matéria, mas não ouvem ainda, por enquanto, aqueles que já estão no mundo espiritual. Portanto, há necessidade de procurar que eles se libertem dessa ignorância para permitir que tenham outra visão, uma visão mais alargada daquilo que é a vida no mundo espiritual. E, portanto, há necessidade de direcionar essa doutrinação para o seu esclarecimento, para a sua libertação do fenómeno que é muito comum, que é a ignorância da situação enquanto espíritos. Ora, para este particular, os médios são fundamentais. Podemos dizer assim, mas estão aqui os espíritos, a gente fala, e eles ouvem. Mas não é a mesma coisa estar a dizer a um espírito que se encontra aqui, por exemplo, no nosso ambiente, que já morreu e que não sabe. Olha, já morreste e não sabe, mas olha que a morte não é assim assado. Mas não é fácil eles dizerem que, sentindo-se vivos, olhando para si, sentindo-se visíveis como eram ao espelho, naturalmente que dificilmente será aceitar ou será compreender, melhor dizendo, que de facto já desencarnaram. Portanto, há muitas vezes a necessidade deles envolverem um corpo físico diferente do seu para perceberem a realidade da morte física e da libertação do espírito para um mundo da verdade, que é o mundo dos espíritos. Portanto, essa necessidade é fundamental. E daí que os médiuns sejam, ou tenham um papel fundamental, um papel importante no trabalho espiritual, no trabalho mediúnico. Sem médiuns não poderá haver em toda a sua extensão. Mas é possível doutrinar os espíritos sem ser necessária a sua comunicação através dos médiuns? É possível. Muitas das vezes, face ao desenvolvimento do esclarecimento das leis da vida, muitos espíritos começam-se a perceber por pequenos pormenores que sentem, que vivem, que já não estão no mundo da matéria, que já não estão junto dos seus familiares. Muitas vezes compreendem porque é que os familiares não fazem ou não satisfazem as suas necessidades. Começam a perceber, ao falarmos que a vida material termina e que a vida espiritual está num outro plano, e portanto os da Terra não veem aqueles que mudam de plano, ao ouvirem isso, muitos acordam. E, portanto, é muito importante perceber isso. Nem todos têm necessidade de se comunicar pelo médium, mas uma esmagadora maioria tem essa necessidade. Todavia, há que ter a noção do seguinte, não é fácil doutrinar os espíritos. E porquê é que não é fácil? Porque se nós juntarmos um grupo de 100 pessoas, 200 pessoas, e procurarmos ouvir uma a uma quais os seus problemas, todos têm problemas diferentes. Por mais que a gente queira que seja tudo igual, uma pessoa que, por exemplo, sofreu a morte de um familiar, sente de uma forma, mas outra pessoa que tenha sentido também a morte de um familiar no mesmo nível, sentirá de outra maneira, tudo depende do grau de afinidade, do grau de proximidade. Então, doutrinar é diferente caso a caso. De caso para caso é sempre diferente. E daí que seja fundamental que aquele que doutrina tenha vastos conhecimentos daquilo que é doutrina, da verdade, das leis da vida, e que saiba ouvir para poder responder ou para dar ao encontro das dúvidas, dos problemas, do sofrimento de cada qual, que são casos absolutamente diferentes. Então há necessidade que aquele que dedica parte do seu interesse, dos seus objetivos à doutrinação espiritual, e de alguma maneira não nos esqueçamos que doutrinar também é de alguma forma ser ou ter uma variedade de mediunidade, é necessário que quem se dedica a essa tarefa tenha bons conhecimentos doutrinários e evangélicos. E porquê? Porque o que Jesus falou foi que o Consolador lembraria o que ele ensinou e esclareceria todas as coisas. Logo, é necessário conhecer o Evangelho para poder ensinar o que ele ensinou, poder transmitir aquilo que ele nos deixou. E, por outro lado, conhecer as leis da vida, conhecer essa questão extraordinária que é a reencarnação, a lei de causa e efeito, e saber que, por trás de outra causa e efeito, estarão as comunicações espirituais, que muitas vezes interferem e perturbam a vida de cada um. Então há necessidade de saber, de conhecer, para que a doutrinação possa ser eficaz. Para que ela possa ser eficaz. Então, quais são as finalidades que nós devemos prosseguir, ou devemos perseguir, ou devemos tentar obter através da doutrinação? Nós podemos chamar da evangelização. Ao dizermos doutrinação, consideramos que também faz parte da doutrinação a evangelização, isto é, a transmissão daquilo que eram os conhecimentos que Jesus deixou, os ensinamentos que Jesus deixou. Portanto, fundamentalmente, aquilo a que se destina à doutrinação é esclarecer os espíritos. Essa é a parte fundamental. Claro que muitas vezes na doutrinação os próprios encarnados, que embora espíritos são encarnados, também aprendem. Também são sugestionados para raciocinar por outras questões. Depois, esclarecer os espíritos, fazer com que eles, em determinado estádio de moralidade, em estádio de viciação, junto aos ódios, aos rancores, aos desejos de vinganças que é portador,
é naturalmente fundamental que objetivamente esse esclarecimento seja direcionado para o afastamento daqueles que procuram criar ideias fixas, naqueles que subjugam, naqueles que envolvam, naqueles que perturbam. E, portanto, a finalidade do trabalho na doutrinação é desobsediar, isto é, afastar os obsessores pelo bem, pelo amor, pelo conhecimento, pela tolerância, pela fraternidade. Ora, desobsessão, retirar as entidades dessa ação e, portanto, deixar que aqueles que estão encarnados lhe sofram injunção, lhe sofram perturbação, e, por outro lado, ajudar a que aqueles que estão praticando essa obsessão, que estão criando essas ideias fixas, se libertem. É uma libertação dos dois lados, a libertação do encarnado e a libertação do desencarnado. Porque foi assim que Jesus falou. Jesus não disse mandar os desencarnados para o inferno e mandar os encarnados para o céu. É toda uma questão de libertação. E disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará. Não é só aos encarnados que a verdade levará a libertar. Também será aos desencarnados, até porque amanhã podem estar em campos opostos. Os encarnados de hoje poderão estar desencarnados e os desencarnados de hoje poderão estar amanhã encarnados. Portanto, a posição é diferente. Logo, a finalidade é libertar os dois, libertar os encarnados e libertar os desencarnados. A doutrinação visa isso. E porquê é que é a doutrinação? Liberta os encarnados expulsando os desencarnados. Mas não se pode fazer o bem usando o mal. Não se pode fazer o bem usando o mal. Para fazer o bem tem que se usar o bem, naturalmente. Não se pode fazer bem a um e mal ao outro. Tem que se procurar fazer o bem aos dois. Então, para esta doutrinação, quais são as formas que se podem utilizar para esta doutrinação? Bom, é claro que, sendo cada caso um caso, naturalmente que há aspectos gerais da doutrinação que é necessário terem atenção. Desde logo, volto a relembrar, o Evangelho deve ser a palavra de toque em toda a questão da doutrinação. Mas isso tanto faz ser dos desencarnados como dos encarnados. O que Jesus falou nos seus ensinamentos é propriamente todo o comando da vida, todo o funcionamento da vida enquanto eterna. E, portanto, tem que ser essa a finalidade, a preocupação, para saber como fazer. Não é possível acreditar que quando um desencarnado se manifesta, o doutrinador, pura e simplesmente, acha que tem todo o conhecimento para levar a cabo uma doutrinação e não deixa sequer o espírito dizer ao que vem, ou dizer o que é que o preocupa. Então, logo, a forma de doutrinar é, antes que mais, ouvir o espírito. O que é que ele tem a dizer? Porquê é que ele está ali? Porquê é que persegue? Porquê é que perturba? Porquê é que envolve os encarnados? Quais são as razões? Tendo sempre em atenção uma coisa que é fundamental. Nunca o doutrinador deve dar razão ao encarnado e também não deve dar razão ao desencarnado, porque não se trata de um julgamento. Trata-se de uma análise para poder orientar a libertação dos dois. Às vezes, uma forma de tentar cativar a confiança do espírito que se pretende doutrinar, não fica nada mal que se lhe dê razão particular para depois esbater essa razão, distribuindo-a pelos dois, encarnados e desencarnados, explicando profundamente as causas daquilo que se está a passar e as causas que causaram aquilo que se passou. Isto é, se o encarnado hoje está a sofrer determinada perseguição, porque é que em tempos, quando se deu a causa dessa perseguição de hoje, o indivíduo que hoje persegue também caiu em perseguições, também foi perturbado, também foi envolvido. E, portanto, é sempre nessa orientação de esclarecer os dois campos que se procura libertar os dois. Portanto, tem que se ouvir. Tem que se ouvir o que é que o Espírito tem para dizer. É claro que, depois de saber o que é que o Espírito tem para dizer, nós vamos falar do Evangelho sem ar acusatório. Pois é, meu irmão, não devias ter feito isto, não devias ter feito aquilo. Não, não é devias ter feito, nem deixar de ter feito. O que é necessário é dizer como se deve fazer, como é que se deve, todos no sentido geral, comportar, o que é que não devem fazer no sentido geral. Não propriamente aquele espírito que fez isto ou que fez aquilo, não faças isto, não faças isto. Não, todos devem saber que há coisas que não podem fazer, porque aquilo que fizerem terá consequências, naturalmente, para o próprio. E, portanto, tem que se fazer uma evangelização, a puxada do Evangelho, do tema evangélico que se reporta a cada caso, para dar uma orientação geral a todos os casos que lhe sejam semelhantes. Podem no ambiente estar outros espíritos com
causas semelhantes, podem estar outros espíritos com problemas semelhantes. E, portanto, essa orientação àquele vai ajudar a que todos os outros possam colher ensinamentos para o seu próprio caso. Então, a conversa a conversa mais ou menos direta, nessa conversa mais ou menos direta, o doutrinador deverá abordar naturalmente, na sequência da exposição geral, o caso em pauta, o caso particular que lhe está na presença, mas sempre cuidando de não entrar por processos de julgamento que são sempre contrários àquela orientação que Jesus falou. E, portanto, nós não devemos julgar, devemos analisar, devemos sugerir, devemos aconselhar, mas sem o espírito de condenação. Essa é, de todo, a preocupação que os doutrinadores devem ter. E, paralelamente, aqueles que estão em corrente também deverão fazer o seu papel e não propriamente estar agora a querer também substituir o doutrinador, porque acham que o doutrinador devia falar nisto, ou acham que o doutrinador devia falar naquilo. Então, todos os elementos que fazem parte do grupo e que não estejam empenhados nessas doutrinações ou noutras doutrinações, porque havendo vários médiuns no grupo, naturalmente que haverá outros doutrinadores e cada um deverá dirigir a sua concentração para o caso em apreço, para o caso que está a orientar, mas todos os outros elementos, vamos falar agora assim, aqueles que fazem sintonia, aqueles que fazem testeio, aqueles que fazem de segurança à corrente, todos esses devem centrar as suas atenções, ou concentrar as suas mentes, formando uma corrente harmónica e servindo de apoio à doutrinação que esteja a ser feita. Não é de todo aconselhável que o esteio diga, mas eu não fazia assim, mas eu doutrinava assado, mas ele está a doutrinar mal, porque isso é uma ação de perturbação na própria corrente mental que o doutrinador está a procurar ter com o seu guia, com o seu orientador espiritual. E, portanto, a preocupação deve ser concentrar o seu pensamento, envolver a entidade que se está a comunicar, irradiar vibrações positivas para que a entidade possa estar mais receptiva. Não é aconselhável, voltamos a lembrar, qualquer ato crítico de condenação ou de crítica à doutrinação que está a ser feita, porque isso desarticula a concentração e perturba o próprio doutrinador, que é capaz de receber esses influxos mentais. Eu vou repetir uma coisa que a rotina dos trabalhos que eram feitos ao longo dos tempos tem que se alterar, tem que se modificar. E, portanto, aquela coisa de estar só a nossa preocupação centrada no doutrinador e a corrente estar centrada no doutrinador e a corrente está centrada na doutrinação, ou a corrente está centrada em Jesus, e Jesus, e Jesus, e Jesus, deve ser um mote, deve ser uma forma de estar que tem que ser modificada. Porque é cada vez mais importante perceber que a comunicação dos espíritos é mental. E que se um espírito perturbado está a perturbar, o médium, naturalmente, depois de ser retirado, ou de ser captado, ou ser atraído pelo médium de alguém que é um sensitivo, que é um sujeito, que é alguém que está a ser tratado. Depois disso, naturalmente, que esse espírito tem que ser envolvido por correntes mentais. E o papel daqueles que se concentram, o papel dos esteios, deve ser realmente envolver com vibrações positivas, com pensamentos positivos, a entidade. Naturalmente, poderá também envolver o doutrinador também em pensamentos positivos, também em vibrações positivas, para que ele seja, ou que ele tenha o seu campo magnético mais liberto e possa melhor receber as intuições do seu guia ou do seu mentor. Então há necessidade de ponderar bem isto. E isto tem a ver com os trabalhos, não é? Com aqueles que, nas reuniões mediúnicas, ajudam no sentido geral, com todos os trabalhadores, de uma forma geral, que, nesse particular, partilham as suas vibrações com aquele que está a doutrinar. Isso são conselhos, são orientações que André Luís muito bem especificou. É claro que os desencarnados são esclarecidos e orientados na sua caminhada, abandonando dores tantas vezes insuportáveis. Acontece por vezes, por exemplo, que os espíritos manifestam as dores que tinham e que continuam a ter no momento do desencarne, dores provocadas por doenças graves, por estados terminais muito dolorosos. Não adianta nada estar a doutrinar um espírito nessas circunstâncias sem o aliviar das suas dores. Portanto, há toda uma forma de doutrinação, toda uma orientação ao trabalho de doutrinação, toda uma orientação ao trabalho mental dos esteios, dirigida para a libertação do espírito que está perturbado. O alívio das suas dores, o desmagnetizar o seu perispírito, que é ele que recebe realmente as vibrações do corpo físico, que ainda retém mentalmente. E, portanto, é necessário que se procure, na questão da doutrinação e na questão do envolvimento mental, que se procure aliviar a dor, para que ele possa ouvir. Se ele continuar com as dores, não vai ouvir. Se ele, se calhar, continuar com as dores, não vai dizer
concretamente o que é que se passa. Nós vemos espíritos perturbados que perseguem e agora espíritos perturbados que sofrem. E para cada caso, é um caso diferente. Naturalmente que o espírito perturbado que sofre, por exemplo, espiritualmente, que desembuche, que realmente conta a sua vida, conta as suas mágoas, é uma coisa. Mas aquele que sofre ainda a injunção do corpo físico, as dores físicas, o sofrimento, aquela angústia tremenda das dores que sente ainda no perispírito, há necessidade de o aliviar para depois, então, ir esclarecer, no sentido de o libertar dessa amarração que ele continua a ter, naquilo que era o corpo físico e, naturalmente, quer dizer, o perturbou durante muito tempo. Ora, o que é que se espera, então, dos trabalhos mediúnicos? O que é que se espera de um trabalho mediúnico? Quais são os bens, as boas coisas que se podem obter num trabalho mediúnico? Francisco de Assis dizia, com muita propriedade e com muita clareza, é dando que se recebe. É evidente que Jesus tinha dito isso de uma forma mais abrangente. Faz aos outros o que gostarias que os outros te fizessem a ti. Então, nessa predisposição de evolução espiritual, a primeira preocupação, o primeiro, digamos assim, bem que nós podemos colher de um trabalho mediúnico é esse de receber aquilo que nós damos. E nós estamos predispostos a dar amor, a dar compreensão, a dar de conhecimento, naturalmente que na sequência do dar nós iremos também poder receber. Portanto, é um bem evidente que nós colhemos num trabalho mediúnico. Depois, que é muito importante, é fundamental, é o conhecer os problemas que avassalam a humanidade. Nós não estamos no conhecimento de todos os problemas graves, de todas as complicações, de todas as dores que varrem o mundo. Cada caso que nos aparece no trabalho mediúnico expondo o seu problema, a sua dor, o seu sofrimento, as causas, ou os problemas, ou os erros que cometeram e as consequências desses erros que cometeram, para naturalmente dar-nos uma verdadeira dimensão de todo este campo de resgate que nos envolve e do qual nós também fazemos parte. Então nós podemos, no trabalho mediúnico, conhecer tudo isso. Frequentemente nós vemos, por exemplo, doutrinadores, o Espírito diz qualquer coisa, vai para Jesus, vai para Jesus. Quer dizer, nem eles levam nenhuma orientação, nem nós colhemos nenhum conhecimento. Então é necessário colher, ou melhor, é um bem que se consegue desse trabalho, é o problema de cada um, de cada espírito, que nos dá uma abrangência bastante grande e muito profunda das dores que varrem o mundo, dos problemas, das consequências de atos que praticaram no passado. E é o conhecimento da lei de ação e reação, ou de causa e efeito, que nós vamos colher cada vez em maior número. E podemos, depois de conhecer todos esses casos, aplicar, caso a caso, noutros futuros que venham a surgir. Depois, é um contacto que nós temos com novas práticas, com novos conhecimentos, com, digamos assim, com novas visões. Cada vez que nós estamos em sintonia, verdadeiramente interessados em realmente conseguir resultados eficazes ou efetivos na doutrinação, nós vamos sendo sugeridos, envolvidos por aqueles que no mundo espiritual têm a mesma tarefa de socorrer, de aliviar, de dar a conhecer, de libertar. Então, cada vez que nós vamos sendo sugeridos pelos nossos guias de orientações neste campo, naquele campo, nesta forma ou daquela forma, nós vamos aumentando o nosso conhecimento mesmo e a nossa capacidade de chegar mais longe nas dores e nos sofrimentos que nos venham a aproximar-se. Porque nós estamos numa fase de grande transformação, de grande transição na Terra, e portanto nós vamos ter muita necessidade de ter uma abrangência maior sobre a nossa intervenção nas dores que varrem a humanidade. Depois também é esse exercício do trabalho de equipa. Quando nós estamos num grupo mediúnico, um médium está a trabalhar por um canto, outro médium está a trabalhar por outro canto, outro médium está a trabalhar por outro canto. Todos estão a trabalhar em sintonia, num objetivo comum. Muitas das vezes tratando quase ao mesmo tempo de várias entidades que estão envolvidas no mesmo problema. Logo, é um trabalho de equipa. E é esse exercício, esse treinamento do trabalho de equipa que nós devemos ter, enquanto elementos do grupo mediúnico, em vista, em mente, como preocupação. É neste trabalho de equipa que nós devemos aumentar a eficácia do socorro. E é uma eficácia do socorro. Se eu estiver a fazer uma corrente e a perturbar quem está a doutrinar, eu não estou a trabalhar em equipa. Cada um tem a sua tarefa, a sua missão específica. Agora que o esteio que o doutrinador terminou a doutrinação, nada melhor que o diretor ou que o dirigente do grupo permita que o esteio também entre
na corrente de doutrinação, para que haja, digamos assim, um exercício de funções idêntico e, em conjunto, todos possam aprender. É claro que há pessoas que não estão minimamente à vontade para fazer a doutrinação, mas cada dirigente será ou terá que realmente orientar o funcionamento do seu grupo por forma a que haja um trabalho de equipa cada vez mais eficaz e cada vez mais abrangente. E também a proteção que se consegue ter, a proteção fluídica que se consegue obter e que muitas vezes permite que determinadas doenças que se mantêm escondidas venham a ser descobertas. Quando se faz essa proteção, essa na sintonia mental, na sintonia vibratória, muitas vezes entidades que estão escondendo determinadas doenças físicas afastam-se dos próprios trabalhadores, do próprio doutrinador, do próprio esteio, que naturalmente também sente às vezes mal-estar e pensa que é só espiritual, porque o médico não descobre, porque o médico não encontra, porque os exames não dão nada. Então pode, nesse campo magnético criado, nessa proteção fluídica criada pelo trabalho edificante em favor dos outros, pode realmente surgir que determinados aspectos que escondem as doenças se afastem e possam ser tratadas em tempo, possam ser tratadas com mais eficácia. Então, desenvolvemos o trabalho mediúnico, como chegar ao fim. É claro que quanto tempo demora, o trabalho mediúnico não deve demorar mais do que hora e meia. E, portanto, cerca desse tempo, não pode ser uma coisa à bruta, olhar para o relógio, já passou a hora e meia, vamos fechar. Não, tudo tem o seu planeamento, a sua organização, e o mundo espiritual está atento e chega a certa altura que acaba por impedir ou por inviabilizar outras manifestações, porque o tempo racional, o tempo normal, chegou à hora. Então, no final, deve haver a preocupação, depois do encerramento, de não haver conversas que estraguem tudo. Às vezes costumamos dizer às pessoas que vêm tratar só de casa espírita, está tudo muito bem, levaram um espaço, outras vezes tiveram um trabalho mediúnico, vão muito bem até à porta de saída do centro, entram nos carros, começam a discutir uns com os outros, estragam tudo. Então, depois do trabalho, depois de todos aqueles objetivos que se perseguem terem sido adquiridos, como é que vamos estragar tudo com conversas que não têm nada a ver com aquilo que se passou e minimamente justificam que continue o bem-estar depois daquilo que se passou? Então há necessidade que as conversas sejam conversas edificantes. Poderá haver alguma abordagem, algum esclarecimento, alguma reflexão sobre aquilo que se passou do trabalho, mas sempre no sentido positivo, no sentido elevado do termo. E, portanto, evitar sempre, em quaisquer circunstâncias, que as conversas, que os diálogos estraguem todo o ambiente que foi criado. Muitas vezes dizem as pessoas, eu não posso guardar para amanhã o que tenho que fazer hoje. Isso é exatamente o contrário daquilo que, em termos de espiritismo, se deve fazer. Há qualquer coisa que eu tenho que tirar a limpo, então vou guardar para amanhã. E não vou estragar tudo hoje. No dia seguinte, se calhar, aquilo que eu pensava na véspera em conseguir, vai ser conseguido, mas de forma completamente diferente daquilo que eu imaginava quando pensei, ou quando isso me surgiu ao pensamento. E é curioso que muitas vezes, como é tudo mental, muitas vezes entidades perseguidoras, à distância, enviam determinados choques vibratórios, determinados pensamentos, exatamente para estragar tudo, para desestabilizar a situação espiritual daqueles que participamos dos trabalhos mediúnicos. Então, ainda depois da conduta, como fazer em relação a tudo aquilo que possa criar desentendimentos, más interpretações, choque entre trabalhadores. Como fazer? Evitar. Evitar tudo o que possa criar desentendimentos, más interpretações, choques entre os trabalhadores. E é preciso esta vigilância que os nossos mentores dizem sistematicamente, é preciso vigilância. Quando alguma coisa nos vem à mente, é preciso pensar que consequências poderão ter esses pensamentos. Se analisarmos que são maus, evitar. É essa análise que a gente deve fazer sempre. Se eu estiver no lugar do outro, como fazia? Assim, então não vou fazer. Sempre esta alerta que Jesus deixou. Não faças o que não queres que te façam. Faz antes aquilo que gostarias que te fizessem. Depois, há coisas que há necessidade de evitar. Por exemplo, devem-se evitar palavras jocosas, anedotas picantes, quer dizer, gargalhadas assim fora do comum, vozerio e gritaria. Deve-se evitar. Mas eu não estou a dizer nada de mal, mas estou a falar alto. Nós tivemos uma ocasião junto numa enfermaria de ortopedia
vamos falar de idosos. E realmente nós anotamos uma coisa curiosa. Os enfermeiros passavam a vida a falar alto. E uma ocasião, eu tive a oportunidade de dialogando com a chefe da enfermeira e disse assim, mas porquê é que vocês falam tão alto para os doentes? E a enfermeira disse assim, mas nós não falamos alto. Eu disse, mas está a ver que está a falar alto. Então ela depois caiu em si e disse, mas a maior parte das idosas ouvem mal, são surdas, e para nos ouvirem nós temos que falar alto, e habituam-se a falar alto. Ora, no trabalho espiritual, e a Casa Espírita é verdadeiramente uma urgência de um hospital, nós devemos habituar-nos a falar baixo, a falar numa voz normal, sem ferir os ouvidos daqueles que marcham ao nosso lado. Depois, deve evitar-se a todo custo, atenção, que isto é muito importante, comentários sobre o que se passou na sala. Se há alguma dúvida que se tire de uma forma elevada dentro da sala, tirou-se. A partir da saída da porta da sala, acabou. Não há mais comentários sobre o que se passou, sobre se os médios incorporaram, se os doutrinadores deixaram de doutrinar. Nada disso interessa mais. Acabou ali o trabalho e acabou ali o comentário. Se há alguma coisa há que meditar, pois que cada um medite. E à luz da doutrina, tire as suas ilações ou tire as suas orientações, no sentido de sempre aperfeiçoar a sua forma de estar e a forma de trabalhar. Nós estamos a falar num assunto que é muitíssimo importante. É claro, é só as reuniões mediúnicas que fazem parte do rol das reuniões espíritas? Mas com certeza que não. Mas se nós tivermos este paradigma de preocupação, certamente tudo isso se estenderá a todos os tipos de reuniões que haja na Casa Espírita, porque nós seremos capazes de criar um ambiente espiritual positivo, um ambiente de boas vibrações, que, em grande medida, neutralizarão muitos daqueles pensamentos que são enviados sobre a Casa Espírita, no sentido de impedir que o trabalho seja edificante e à luz da doutrina de Jesus. Vamos ficar aqui por aqui, diríamos que estamos perto do final do nosso curso, teremos ainda a 8ª e a 9ª lição. Mas esteja por aí, porque para a semana teremos seguramente a nossa 8ª lição. Muito boa tarde.